porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele teve de se movimentar nesta terça-feira para conter os danos políticos após afirmar que a Câmara estaria com um poder muito grande, que não poderia usá-lo para humilhar o Senado e o Executivo. Diante desse mal-estar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, juntamente com líderes partidários, eles decidiram adiar a análise do arcabouço fiscal. Haddad ainda ligou para Lira para tentar apaziguar a relação. Vou começar com o Fernando Capês, que inclusive já presidiu uma casa legislativa, talvez já tenha passado por situações parecidas, similares. E eu quero saber como um presidente de uma casa tão importante como a Câmara Federal deve se comportar nessa relação com o ministro da Fazenda. Haddad derrapou, errou quando disse que a Câmara Federal está com um poder enorme, não pode utilizar isso para humilhar Senado e Executivo? Olha, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, muito amigo meu, certa vez me disse: todos os dias, sem exceção, nós bobeamos pelo menos uma ou duas vezes. Na maioria delas passa despercebido. O Haddad até que estava indo bem, prudente, falando o que tem que falar, equilibrado, falando pouco, mas deu uma escorregada. Não sei se é o diabinho da vaidade que toca e está na hora de baixar um pouco a bola, ou se foi algum descuido. Mas o Arthur Lira fez exatamente o que um chefe do Legislativo tem que fazer. No caso, você se referiu, fui presidente da Assembleia Legislativa. Se algum secretário desrespeitasse algum deputado, qualquer que seja, qualquer que fosse, mesmo que fosse da oposição, se não respeitasse, ele está desrespeitando quem tem mandato popular. Cancelava ali qualquer projeto dele enquanto ele não pedisse desculpas. Então é uma questão aí, claro, de valorização do poder legislativo. Mas eu acho que é um problema fácil de contornar. Claro que, evidente, todas as pessoas podem dar uma escorregada, ninguém é perfeito, e me parece que já marcado aí para uma nova data, se não me engano, para o dia 21, vai ser retomada essa discussão. Mas é claro, o Haddad precisa tomar cuidado, porque quem tem mandato tem representatividade popular. A fonte única de poder na Constituição é o povo, está escrito lá. Isso não é uma letra morta. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Supremo Tribunal Federal, outras instituições têm legitimidade técnica, mas não tem legitimidade política, porque não tem o voto popular para fazer escolhas políticas. Então é necessário que um auxiliar do presidente, auxiliar de quem tem representatividade popular, o auxiliar que não tem, deve não criar confusão e respeitar o poder legislativo. Parabéns ao Lira por dar esse sustinho no Haddad. É do jogo, mano, dar esse sustinho que o Capês se referiu. Eu estou muito curioso, eu queria escutar o que disse Fernando Haddad depois por telefone para Arthur Lira. Qual foi a justificativa? Olha, sei lá, eu quis ajudar o amigo jornalista a passar uma informação exclusiva, sei lá, né? É do jogo. A gente sabe que na política é sempre uma questão de disputa de poder. Sempre que alguma autoridade comete um deslize verbal, fala uma besteira como essa, ele acaba dando munição para que o seu interlocutor exija mais. Então, a gente tem visto um modelo muito pouco funcional do ponto de vista do contribuinte de articulação política se consolidar no Brasil, que é a liberação milionária de emendas a cada vez que o governo vai precisar votar algo. E isso se dá porque, de fato, no nosso desenho constitucional, o exercício do poder pelo Executivo precisa se dar de forma compartilhada com o Poder Legislativo. Ele depende da aprovação do Legislativo para avançar os seus projetos. Então, nas democracias avançadas, o que acontece? Um contrato de coalizão. A coalizão é montada com partidos que têm alguma identidade programática. Você faz um acordo em nome do qual aquela agenda de governo vai avançar e os partidos se comprometem a apoiarem uma agenda em nome de uma agenda da inclusão de pontos do seu programa de partido na agenda do governo. O que a gente vê no Brasil é que
Os partidos não têm identidade programática, eles funcionam muito mais como um ajuntamento de interesses, o que por si já dificulta de saída a negociação e a composição de um governo num formato de fato de coalizão programática. E para completar, o PT tem uma natureza hegemônica, tem muita dificuldade de fato dividir poder. Então o PT gosta muito mais de dividir recurso do que dividir poder de decisão de política pública. Então, isso acaba elevando o custo de negociação. Nesse contexto, uma fala que gera desgaste ainda maior é muito prejudicial, porque, no fim das contas, na prática, significa que o contribuinte brasileiro vai ter que pagar mais no valor das emendas para o governo conseguir avançar a sua pauta. Pois é, Zé Maria, claro que a gente quer escutar o que você tem a dizer sobre essa situação que envolve Fernando Haddad e Arthur Lira, mas algumas pessoas colocaram aqui no nosso chat que faltou um media training para o ministro da Fazenda. Para quem não sabe, media training é um processo em que um jornalista acaba treinando um profissional que geralmente acaba dando muitas entrevistas, é o porta-voz de uma empresa, a se colocar e utilizar as melhores retóricas para defender determinado ponto de vista ou mesmo expor e organizar suas ideias. Zé, como você observa todo esse processo e essa saída de Arthur Lira e também de Fernando Haddad? Pois é, passou o recibo. Haddad tem razão, o Congresso está muito forte, vem se fortalecendo. Mano, essa história das emendas é coisa do passado. O Congresso está cheio de dinheiro. Vai perguntar para os deputados, todo mundo muito feliz, todo mundo com muito dinheiro na mão. O orçamento secreto, depois o Supremo jogou nas emendas impositivas dos parlamentares o orçamento secreto. Quem está mal hoje é o deputado em primeiro mandato, porque ele não estava aqui no ano passado para apresentar as emendas dele. E é aí que Lula está atuando. E é mais de 50% do Congresso Nacional. Não é pouco, de 513, né? O Congresso está dando as cartas. Tanto é assim que fez Fernando Haddad se ajoelhar, pedir desculpas, perdão e dizer, eu nunca mais vou fazer isso. Isso não é poder? É. Isso não é força? É. Então, o Arthur Lira, que há poucos dias Lula disse que é o poderoso da política e que ele, Lula, precisa mais dele, do Arthur Lira, do que Arthur Lira dele, né? Agora tem um poder político, porque o poder econômico ali das emendas secretas é muito forte. É muito forte. Isso aí tem um poder de eleger ou não eleger deputados, fazer caixa para um partido ou para outro. É muito dinheiro, o Congresso está muito poderoso e não é recente. Vem crescendo nos últimos anos. Então a negociação agora é diferente. Agora, que me reclamaram muitos parlamentares, olha para o vizinho, vê o poder do Supremo. Então essa é a reclamação, dizendo, olha, tem alguém mais poderoso do que a gente aqui na Praça dos Três Poderes. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota ainda não comentou sobre a entrevista de Fernando Haddad, em que ele disse que a Câmara Federal tem um poder enorme, que não pode utilizar esse poder para humilhar Senado e Executivo. Depois, né, Mota, ele fez uma meia-culpa e fez uma ligação para Arthur Lira para tentar apaziguar os ânimos. Logicamente, ele tem objetivos, né? Votamento do arcabouço fiscal e da reforma tributária. Mota. Pois é, Caniato, mas eu achei a reclamação um pouco injusta, né? Porque para o cidadão comum, a gente tem a impressão de que o Congresso está aprovando quase tudo que o governo quer. Aprovou a PEC da transição, né? Aprovou de uma forma inacreditavelmente ou até inaceitavelmente rápida a reforma tributária, a votação do arcabouço fiscal, né? Que substituiu o teto de gastos por um piso de gastos. São 3 importantes desejos do governo que foram ou estão sendo satisfeitos. Houve alguns momentos de resistência, claro, ainda bem, né? O que salva a gente, como o caso do decreto legislativo que impediu o desmanche do marco do saneamento e a resistência a votar aquela monstruosidade chamada de PL das fake news. Mas, no geral, me parece que o governo não está tendo muito motivo para reclamar. Certo, eu quero também chamar